Posso falar só mais uma coisinha? A mesa tá tudo aberta para vocês O aí. que acontece? Tava lembrando aqui, durante esse bate-papo, sobre uma fase da minha vida aí antes do câncer, que eu tava muito decepcionada com o ser humano, passando uns perrengues assim brabos com algumas pessoas. E isso no âmbito de trabalho, de vizinho, tinha de tudo. Tava uma perturbação. E eu tava num nível assim, tipo, não aguento mais. Esse povo não presta. Eu tava nesse nível já. De muito estresse à flor da pele. E aí eu lembro que quando descobri o câncer, tal, assim, não adianta, gente. Sempre tem que falar, porque tudo isso que eu vivi, eu não vivi antes de ser convertida. Eu vivi na conversão. Eu vivi conhecendo a Cristo. Então, eu vivi tendo o amor de Jesus me mostrando tantos detalhes em cada momento que eu preciso compartilhar. E é o que o Ronaldo estava falando antes. Eu não fui uma ex, um monte de coisa. Isso foi durante a minha vida cristã. Eu já era cristã. Então, uma aspas. Se você acha que você é cristão e não vai passar nada, desculpa, tá? Passa. Passa, tá? Mas fechando aspas. E o que acontece? Naquele momento ali, quando eu descobri o câncer e tal, e aí eu orava, conversava com Deus e tal. E Deus foi me mostrando pessoas e mais pessoas que às vezes eu não tinha contato, que eu nem pensava naquela pessoa, que eu nem imaginava que aquela pessoa pensava em mim. As pessoas entravam em contato comigo pelo Instagram para dizer que estavam orando por mim, para dizer que estavam torcendo por mim, para me dar força, para perguntar se eu precisava de alguma coisa. Eu não tô falando de família. Não era ninguém da minha família. Tô falando de pessoas distantes. Tô falando de pessoas que tinham muito tempo que eu não via. Tô falando de pessoas que eu conheci ali. Que, eu vi seu vídeo sobre o câncer e eu queria saber mais a respeito, você pode me ajudar? E quando eu ia ajudar a pessoa falava, vou orar por você. E eu fui vendo, sabe, a mão de Deus me mostrando que eu não podia desistir do ser humano. Que eu não podia pensar assim no ser humano. E que eu preciso lembrar que eu não estou lutando contra carne e sangue. Que eu preciso lembrar que eu preciso amar o próximo. Eu não posso também permitir que a doença do outro me adoeça. Eu estava falando isso com a minha mãe hoje. Eu falei, mãe, você não pode permitir que a doença do outro te adoeça. E traga para dentro de você mazelas que você fica ali cultivando e deixando aquilo aflorar em você. Não é isso que a gente quer levantar. Nós somos cristãos. A gente precisa aprender a lidar com a doença do outro, porque tem muita gente doente nesse mundo, a gente precisa ser sincero. Quando eu falo doença, eu tô falando doenças mesmo, mas elas de emocionais, coisas do tipo, que podem fazer com que o ser humano tenha atitudes que a gente pode até condenar aquela atitude, mas a gente não tem que condenar ele. A gente tem que condenar a atitude. Entende? E isso é difícil, não é fácil fazer isso. Não tô falando que é fácil, não tô falando que eu faço 100% do tempo. Tô falando que eu reflito sobre fazer. É importante falar isso. Eu estou falando que eu reflito sobre fazer. E toda vez que eu falo aqui, eu falo, a palavra não é só para você que tá aí ouvindo, é para mim o tempo inteiro.